Então, eu, de fato e de verdade, posso dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor. E eu sei que quando as pessoas olham para nós, as pessoas dizem assim, puxa, eu quero ter uma família igual à tua. Porque quando as pessoas olham do lado de fora para cá, pensam que tudo foi perfeito. Que a gente não tem luta, porque é uma casa pastoral. Que o diabo, ele não é diabo quando se trata de uma família pastoral, que ele só ataca os membros da igreja, que ele só ataca as famílias, mas que é fácil ser pastor e é fácil ter uma família na presença de Deus sendo pastor. Não, não é fácil. Gente, hoje eu posso contar como testemunho algumas coisas que ao longo dos nossos anos aconteceu na minha família. Coisas que não aconteceu e que eu não aprendi vendo outras famílias sofrendo, mas coisas que eu vivi na pele, coisas que eu chorei, coisas que eu amanheci em oração. Meu esposo foi alcoólatra. Eu enfrentei um período curto, graças a Deus, mas em que ele, porque nós nos convertemos com o Júlio César com 6 meses, eu me casei, com 6 meses de casada, engravidei, então foi um período curto que nós passamos com essa prova, com alcoolismo dentro de casa, não que ele não bebesse, né, Gemir e Genilda, antes de casar. Período de namoro ele parou, depois que casou, não sei se ele decepcionou e voltou a beber. Ficou triste o coitado, não era o que eu pensava e carcou de novo. Eu não sei o que aconteceu. Mas foi um período muito curto, mas foi um período muito doloroso. Foi um período muito difícil, porque junto com o alcoolismo dele, também nós enfrentamos problemas gravíssimos com saúde. Meu esposo adulterou, gente. Eu enfrentei um adultério dentro de casa. Então, se algumas mulheres que estão aqui já enfrentaram um adultério, eu enfrentei, eu sei o que é. Eu sei o que é uma das piores dores da humanidade. Uma das mais terríveis dores que a gente pode sentir na vida é a dor de ver um homem que a gente ama nos traindo. Eu senti, eu passei. E na época que eu passei isso, eu já era pastora. Eu já estava servindo no ministério. Eu passei, desde o começo de casado, está aí minhas cunhadas sentadas, meus pais sentados, tanta prova com enfermidade nas crianças, que eu nunca vi igual na minha vida. O pastor Júlio, maravilhoso, que hoje adora, que hoje canta, teve 19 pneumonias. Até os 12 anos, hoje ele já tem 21 pneumonias. Parada respiratória, parada cardíaca, sofria de uma alergia grave, que se ele pisasse numa grama, andasse meio metro, ele parava de respirar, ele preteava, e eu pregando o evangelho, e saindo muitas vezes do altar. A Gemir lembra disso, a Genilda lembra disso, a Genilda não era crente, ficava com ele, e quantas vezes eu atendia todas as pessoas, orava por todas as pessoas, pessoas eram curadas dentro da igreja, e quando eu chegava lá, o guri estava morrendo. Eu tinha que sair correndo com o menino, levar para o hospital. Sofreu um acidente de carro, quase morreu afogado. Teve infecção renal. Eu passei durante a gestação dele 4 meses e meio internada. E depois o sonho de ter 3 filhos. Como a minha mãe e meu pai têm vivos, porque nós tivemos 3 meninos e uma menina, mas o meu pai tinha 2 meninos e uma menina, 2 meninos e uma menina vivos. Minha tia tinha 2 meninos e uma menina, também queria ter 2 meninos e uma menina. E eu sofri 3 abortos. Servindo a Deus, pregando o evangelho, fazendo a obra do Pai. Acreditando num Deus que cura, num Deus que sara. Então, se alguém aqui já abortou, a sua pastora sabe o que é a dor de um aborto. Enfrentei asma, enfrentei bronquite, enfrentei pneumonia, enfrentei a morte. A Paula teve 2 derrames, 2 pneumonias. Samuel teve 2 pneumonias gravíssimas, gravíssimas. O Samuel, verdadeiramente eu pensei que ia morrer, porque foi terrível o que eu passei com ele.
Eu passei durante 2 anos sem poder dormir de noite. Pastora Andréia está aí. Onde está a pastora Andréia? Porque a pastora Andréia abandonou o trabalho dela, abandonou a vida dela, para estar dentro de casa junto comigo, cuidando das crianças. Eu amanhecia a noite inteira com os 3, quando era 7 horas da manhã, eu colocava no colo dela, e ia dormir até meio-dia, 11 horas, 10h30, quando eu conseguia dormir, e pregadora do Evangelho. Um dia a Gemir me disse, ela estava lá em casa, e ela falou assim: eu não consigo entender você, porque ela passou um dia no inferno comigo dentro de casa, com as crianças doentes, e cheia de problema. Quando chegou de noite eu fui pregar, e eu brilhei, e eu ministrei, e a unção fluía da minha vida de uma forma tão poderosa, tão grande, tão extraordinária, que ela disse: eu não consigo entender, você passou o dia inteiro chorando, mas quando você subiu no altar, a glória de Deus veio, o poder de Deus veio, a unção de Deus veio. Foi ou não foi, Gemir? Quantas vezes você viu isso? Chegou tempos na nossa vida que eu não tinha sapato para pôr no pé, que eu pregava descalço no altar, porque o único sapato que eu tinha, ele era um número menor. Eu ganhei de uma pastora chamada Ana Maria, que era uma portuguesa que fazia seminário comigo, e eu subia no altar, eu tirava o sapato, porque me machucava o pé, porque tudo que eu e meu esposo ganhávamos, embora a gente acreditasse em Deus, era tudo com remédio, tudo com enfermidade, tudo com doença. Pastor Samuel, 2 pneumonias, esmorecia, de eu estar pregando em cima do altar, e o diabo tentando contra a vida dele, que eu via as pessoas passando pela lateral da igreja, com ele esmorecido, preto, morto, de jogar para cima, bater na cara, e ele não voltava, e nunca parei de pregar o Evangelho. Com 12 anos de idade do pastor Júlio, nós tivemos então a graça maravilhosa de que essa chacina de enfermidade, eu recebi um conhecimento, porque tudo na nossa vida é um conhecimento. Nós não passamos as mesmas coisas com os netos, porque nós tivemos um conhecimento, aprendemos sobre guerra espiritual, aprendemos sobre maldição hereditária, que naquele tempo a gente não sabia, e graças a Deus hoje tem sido mais fácil, mais tranquilo. Mas com 12 anos eu tive um conhecimento e consegui parar a chacina contra a vida dos meus filhos. E o meu casamento foi restaurado. E aí você diz: pastora, acabou o teu sofrimento, graças a Deus você venceu. E sempre ministério crescendo, sempre igreja crescendo, e sempre sorrindo, e sempre cantando, e sempre pregando, e sempre feliz, porque eu sei em quem tenho crido, e eu sei que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que a gente sonha e pensa. Teve dias que estava aqui comigo um domingo atrás, meu amigo, pastor Zezinho, que dobrou o joelho comigo no chão, com o Júlio César morto no meu braço. Teve dias no hospital que eu arranquei o scalp dele, que eu não conseguia correr com o scalp na cabeça, e ele não estava respirando, e eu arranquei aquele scalp e saí voando dentro do hospital para levar meu filho para ser ressuscitado. Problema no casamento? Meu Jesus. Meu esposo, meu Jesus, que um dia ele conte, porque ele já contou várias vezes como foi difícil. Meu marido não nasceu perfeito, família não é perfeita, família é construída, família a gente constrói. Se hoje eu tenho um marido bom, é porque eu tive que tolerar o marido ruim, e tive que orar. Está aí minhas cunhadas que acompanharam, eu estou mentindo, irmão, mas muitas vezes foram minhas companheiras de oração, para que Deus transformasse a vida dele. Eu nunca desisti do meu marido, porque quando eu subi no altar e disse a Deus, até que a morte nos separe, eu falei a verdade. E tem promessas em Deus. Se a mulher se mantém na presença, pelo Espírito que está na mulher, o marido é santificado. Então, pastor, acabou suas lutas? Ah, não acabou, porque aí veio a adolescência das crianças. E os meus filhos, eles passaram um período de adolescência tipo top. O Júlio teve trombose, gente, com 14 anos. Trombose venosa profunda. Ao mesmo tempo que uma erisipela
que estava comendo a perna dele viva. Eu amanhecia, o Júlio levantava para ir no banheiro 2, 3 horas da manhã. E onde que eu estava, filho? Orando. Não deixa meu filho morrer, Senhor. Porque se esse trombo escapasse, ele matava uma criança de 14 anos com trombose. Ou se aquela erisipela continuasse crescendo como estava, ele ia ser a perna amputada por necrose. E uma vez ele levantou um dia, levantou outro dia, outra hora. Daqui a pouco ele disse assim: mamãe, vai dormir. Mas eu não fui dormir. Porque eu conheço o Deus que eu sirvo. Se eu tivesse ido dormir, quem sabe o Júlio César não estava pulando nesse altar, tinha perdido a vida ou a perna. Mas sempre acreditei em Deus. Não existe família perfeita, filho perfeito, filho que nasce pastor, filho que nasce evangelista, filho que nasce santo. Não existe. Todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus, e todos, inclusive os filhos dos pastores, precisam ter um encontro com Deus. E principalmente os filhos dos pastores sofrem ataques. Problemas no casamento, meus filhos tiveram. Meus filhos sofreram abortos. A mesma dor que eu senti, eu vi o Júlio sentindo quando perdeu seu filho. Eu vi a Fabiana e o Samuel passando. Nós fomos, compramos coisas para fazer a festa da noite, porque nós íamos ter a revelação do sexo do bebê. E nós preparamos para fazer a festa, e eu fui junto com eles para ver a ecografia. Servindo a Deus no altar. E nós vamos ver as crianças mortas. As crianças mortas. E de noite, sabe o que eu vim fazer? Eu vim pregar. E eles vieram cantar. E quem viu isso? Quem são os mais velhos que viram isso? Lutas no casamento do Júlio. Batalhas terríveis. Hoje, graças a Deus, é céu na terra. 2 filhos maravilhosos. Hoje está começando a carreira dele. E a Paula, meu nenê, casou. Quem espera um adultério na vida da filha? Quem espera ver a filha gritar, chorar e entrar em depressão e não conseguir sair de dentro do quarto? Meses. Meses. Não é fácil, família. Não é fácil. Para eu levantar minha filha, deu o que fazer para eu pôr minha menina de pé. Engordou quase 30 quilos. Não é fácil. A Rafaela, quando veio para mim, veio grande, veio machucada, veio ferida, muito rejeitada, tinha medo de mudança, agressiva. Mas eu adotei a Rafaela. E a adoção, gente, não é brincadeira. Adoção você não adota aqui para largar amanhã. Sofri. É diferente do jeito da gente, tem um coração diferente, mas é uma mulher de Deus. Se hoje ela está de pé, se hoje ela é pós-graduada 1, 2 vezes e está indo para a 3ª, se hoje ela prega, se hoje ela ensina, é por quê? Porque nós enfrentamos cada batalha com ela. Uma batalha atrás da outra. Qualquer pessoa teria desistido dela. E ela sabe disso. Porque ela não conseguia nos adotar, ela não conseguia ver o amor de Deus em nós, ela tinha medo da rejeição, e ela não conseguia. Eu era mãe dela, mas ela não era minha filha. E era assim, filha? Então conseguia ver o amor dos irmãos, sempre se sentindo inferiorizada. Foi guerra
Júlio contra Paula, Paula contra Rafa, Rafa contra Samuel, Samuel e Rafa contra Talita, Talita e todos eles contra Rafa. Foram guerras, foram batalhas, foi sofrimento, porque estão 5 coléricos dentro de casa. Quem entende de temperamento, entenda o que eu estou dizendo. 5 pessoas de liderança, 5 pessoas de marcar território, 5 líderes de autoridade, cada um com a sua ferida, cada um com a sua rejeição, cada um com a sua dor, cada um com o seu problema e se degladiando dentro de casa. Quem viu algumas brigas? Pastor Anselmo. Pastor Anselmo, quando você vê eles pregando hoje, pastor Anselmo. Por quê? Porque não é aquilo que você vê que é. Olha para mim, não é o que você vê que é. Você pode estar passando uma turbulência com seu marido, uma turbulência com seu filho, uma turbulência com a sua família. Você pode estar enfrentando adultérios na tua casa, mas pode ter a certeza que não é aquilo que você está vendo, porque Deus tem projeto com a nossa família. Deus criou os nossos filhos, Deus criou a nossa família, e nós não podemos aceitar que a vitória seja do diabo. Passamos por guerras familiares, mas hoje os meus filhos estão em paz. Os meninos do sítio viram, ficaram 15 dias no sítio, toda a família unida. Quantas brigas vocês viram? Venci, mas quase desanimei da própria vida. A Talita, terrível, mente terrível, não, era uma bênção, mas se engodou com algumas coisas, que se eu não tivesse virado uma leoa, uma dinossauro, um tricerodonte, e gritado em volta dela, ela poderia hoje estar morta. E eu via isso. E a pastora Lucina, a última mensagem que veio aqui, né, filha? Chamou ela no escritório. Eu falei: tua mãe está com as asas tudo machucada, protegendo os filhos. Protegendo os filhos. Pastor Samuel, tremendo homem de Deus, ungido do Pai, engravidou a Fabiana fora do casamento. E todo mundo sabe, porque nós confessamos isso publicamente. E 298 pessoas foram no casamento, pagando para ir. E quando Samuel entrou dentro da igreja, foi aplaudido de pé. Porque a questão não é não pecar, a questão é o que você faz depois que você pecou. Mas quando Samuel enfrentou os abortos da esposa, quando Samuel enfrentou o vazio existencial da alma dele, pensando que Deus não o amava, o Samuel cometeu adultério. Ah, pastora, você não contou isso para a igreja? Não a pedido da pessoa, mas muitas pessoas aqui da igreja. Quem sabia do adultério de Samuel? Levante a mão. Lideranças, pastores. Eu queria morrer. Meu filho ficou 1 ano e 4 meses afastado do altar. 1 ano e 4 meses, todas as 7 horas da manhã, orando no altar. E eu chorando em casa. Restaura o meu filho, Senhor. Restaura, Senhor, o meu filho. Não é fácil. E sabe quando foi? Eu vou dizer para você quando foi. Quando nós entregamos a igreja e nós viemos para cá. E nós estávamos na maior batalha espiritual da vida, lutando aqui dentro da igreja, na construção da igreja, para libertar o Alexandre, que o Alexandre veio me ajudar endemoniado.
Ele mais 1 milhão de demônios junto. Foi ou não foi, Xandão? O maior desejo do Xandão era me matar. Era ou não era? E matar a Paula. Não, ele queria matar e quase matou. E eu enfrentando a construção da igreja, a libertação do Alexandre, no mês de maio de 2017, a minha mãe sofreu um AVC. E quando as minhas forças se baixaram, no mesmo período que eu estava lá orando para que Deus trouxesse minha mãe de volta, o Samuel tropeça e cai. Nunca ninguém me viu frágil no altar, chorando no altar, ou desanimada dentro da igreja trabalhando. E em outubro, eu inaugurei a igreja, com toda a minha família trabalhando, menos o Samuel. Lembra disso, Evelino? E tinha vezes que ele sentava lá atrás, no último banco. Quem lembra disso? Baixava a cabeça e chorava, porque ele não achava que ele era digno de subir em cima do altar. E eu pensei que realmente o ministério dele jamais voltaria. Família não é algo fácil, meu povo. Filho de pastor não é pastorzinho com a mesma autoridade que mamãe tem. Então você não precisa pensar que a sua pastora, por algum motivo, acoberta pecado dos seus filhos, e seja de lá quem for. Todos aqueles que erraram nessa casa tiveram uma oportunidade de se levantar, tiveram um amor para ser levantados e postos de pé. Nenhuma das pessoas que passaram na minha vida, ainda que tenham caído, eu deixei caída. Tratei, repreendi, disciplinei, cuidei e levantei. A mesma coisa fiz com meu filho, e posso olhar a minha igreja nos olhos, e quando ele sobe para adorar, e ele sobe para cantar, e ele sobe para glorificar, e ele sobe para exaltar o nome do Senhor Jesus, eu tenho paz e sei que é um homem de Deus que foi, na época que aconteceu todas essas coisas, veio vários pastores de várias partes repreender bruxaria na minha vida, feitiçaria, porque nós colocamos uma igreja em 10 meses, e desde o mês de maio, enfrentando esse tipo de luta. E sabe o que eu tiro como lição nessa história? Eu tiro que nada é capaz de parar a mão de Deus, quando nós continuamos firmes e acreditamos. Não importa o que tenha acontecido na tua casa. Talvez você diga, meu Deus, eu não sabia que na tua casa tinha tido tantas lutas. Verdadeiramente passamos por todas essas. E se nós formos descrever com riqueza de detalhes as outras pequenas que nós enfrentamos, nós ficaríamos aqui o dia inteiro colecionando testemunhos, porque a Bíblia diz que nós caminhamos de vitória em vitória. Isso significa que nós vamos de batalha em batalha. Foram demônios que vieram para destruir, demônios que vieram para separar, demônios que vieram para destruir a nossa autoridade. Destruir a nossa autoridade. E pastora, como é que você descobriu as coisas, pastora? Foi Deus. Fiz 28 dias de jejum, 28 dias de jejum, só comia uma vez por dia, jejuando, porque meu marido, ele estava muito agressivo, e através do jejum, uma noite, eu fui no quarto, porque eu estava dormindo no quarto ao lado, jejuando, e levantei pessoas para orar comigo, porque eu queria saber o que estava acontecendo com meu esposo. Lembra disso, Gemir? Lembra disso? No jejum e na oração, ele de madrugada chegou para mim e começou a chorar, e ele confessou: há poder no nome de Jesus, há poder nos joelhos que se dobram. E uma semana depois, eu não estou aqui desmantelando meu esposo, porque uma semana depois, a Gemir viu, ela estava lá, quando numa vigília, ele dobrou o joelho publicamente e pediu perdão, porque quando você ora, o impossível acontece, o diabo retrocede, o diabo cai por terra. Satanás não tem poder, ele pode entrar, mas não pode ficar, ele pode bater, mas ele não pode matar, ele pode tocar muitas vezes, porque nas nossas falhas, nas nossas limitações, nós muitas vezes damos legalidade para que ele venha nos tocar.
Mas se nós somos filhos de Deus, se nós somos homem e mulher de Deus, nós não podemos permitir que Satanás continue sobre a nossa casa, continue sobre a nossa família, continue fazendo o que ele quer na nossa vida. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. As mentiras do diabo nunca vão prevalecer. E eu posso dizer para você, hoje, olhando nos teus olhos e sem vergonha do nosso passado, porque passamos e vencemos, triunfamos, derrubamos desde o princípio todos os espíritos de morte, porque o diabo nos atacou, porque tem um destino para essa família, tem um destino para essa igreja, tem algo que Deus vai fazer, e o diabo tentou nos parar, mas maior é aquele que age na nossa vida do que aquele que tentou nos destruir. Ter sucesso na vida não é sinônimo de que você nunca caiu. Sucesso na vida é se levantar depois da queda, é se pôr de pé depois da queda. Se você entrevistar milionários, tem algumas pessoas aí que sabem a biografia de muitos milionários, perderam, faliram, caíram, se quebraram várias vezes. Mas por que são milionários? Porque nunca erraram? Porque nunca fizeram investimento errado? Não, porque quando erraram, levantaram e começaram de novo. Eu não sei o que aconteceu na tua família, mas eu sei o que aconteceu na minha. Mas eu quero dizer a você, assim como Deus me levantou e levantou meus filhos e está levantando para fazer uma coisa tão linda e maravilhosa nessa nação, Deus vai levantar teu casamento, Deus vai levantar. Ah, pastora, mas acontece que o adultério a gente fica com nojo, que o adultério a gente perde a química, que o adultério a gente perde a comunicação. Mas tem um que está no céu, que é poderoso, que é maravilhoso, que é extraordinário, que pode restaurar tudo. Porque aquilo que você perde, o Senhor Jesus resgata. Ele veio buscar e salvar tudo o que se havia perdido, e não só em pessoas. Ele restaura amor, Ele restaura confiança, Ele restaura todas as coisas. Ele é capaz de nos pôr de pé de forma extraordinária. E sabe de uma coisa? Hoje eu posso dizer, eu agradeço a Deus por todas as coisas que nós passamos, porque isso são processos. Quando nós somos processados, quando nós passamos por luta, quando nós passamos por problemas, quando nós passamos por dificuldade, nós não nos tornamos como pessoas. Eu não sei que palavra que eu posso dar para uma pessoa que não enxerga nada no seu próprio umbigo, que não entende o sofrimento do outro, que vive com o dedo apontado. Se você vive com o dedo apontado, se você tem um espírito crítico grande na tua vida, se cuida, meu irmão. Uma das coisas que fez com que o Samuel caísse foi a porta que ele abriu com o adultério do Davi. Samuel só teve uma namorada e com ela casou. Mas quando ele viu a irmã sofrendo, ele começou a dizer: eu não entendo, esse não é homem. Um homem de Deus não faz uma coisa dessa. Eu quero quebrar a cara dele, eu quero arrebentar a cara dele. O que eu dizia? Fica quieto, Samuel. Ou não fiz isso? Fez. Poucas vezes? Muitas. Eu sou crente, sou homem de Deus. Um homem não faz uma coisa dessa com a esposa. Eu não entendo. Cuidado com o que você não entende, porque Deus pode te levar a entender. Quantas coisas eu não entendia na vida das famílias, que hoje eu entendo. Quantas coisas o meu dedo apontava, que hoje o meu dedo não aponta mais. Ou você acha que a luz da perfeição é sua pastora? Eu estou sendo aperfeiçoada, e eu louvo a Deus que tem me aperfeiçoado de glória em glória, de luta em luta, de batalha em batalha. Por isso que hoje você vê mais Deus em mim, porque ao longo da vida eu fui sendo morta. Eu fui morrendo pouco a pouco, para entender quando uma mulher chega com o marido que adulterou,
Eu sei o que é o espírito de vingança de um adultério, porque eu tive vontade de adulterar. Eu quase morri. Eu quase morri, porque eu queria que ele sentisse. Por isso que eu sei. Eu só queria que ele sentisse a dor que eu estava sentindo. Sabe por que eu não adulterei? Eu já falei várias vezes isso. Sabe por que eu não caí? Porque a minha igreja naquela época tinha me traído. A minha igreja tinha dado as costas para mim. A minha igreja batia na minha casa, eu com todas as crianças doentes, com meu marido doente. Gemir sabe disso, estou mentindo? E dizia assim: o amor teu acabou. Você era uma boa pastora, mas agora você não é, porque você esqueceu das ovelhas. Eu com as 3 crianças doentes, o marido em adultério, sem comida em casa, e o meu amor que tinha acabado. E eu estava tão traumatizada com a igreja, que eu queria, mudar de igreja, ir para outro canto, servir a Deus em outro lugar, outra cidade. Meu esposo não estava bem, minha casa não estava bem, a vontade era grande, mas sabe o quê? Ele nunca me decepcionou, ele nunca me deixou. Quando meu filho morreu, ele ressuscitou uma vez. Quando meu filho morreu, ele ressuscitou de novo. Quando o rosto da minha filha entortou, ele retirou. Quando a minha filha ficou em depressão, ele retirou da depressão. Quando eu passei pela morte, ele me tirou da morte, perdendo 40% do meu sangue em 30 segundos. Ele nunca me decepcionou. E por que eu não adulterei? Porque eu não queria dar essa tristeza para ele. É a única coisa que nós temos que nos mantém. É o amor que nós temos a Cristo. E é em Cristo que nós temos força. Não importa o que esteja acontecendo, filho. Você vai cantar o hino da vitória. E sabe o que mais? Sabe o que é maravilhoso nisso? Que esse menino que foi rebelde, passou por problemas, foi traído 3 meses antes de casar. Casamento pago, não pela esposa. Nunca tinha namorado, arrumou uma namorada, noivou, tudo pago, tudo certo. Ia casar depois de 3 meses, não tinha mais nada para pagar, estava tudo pago. Vestido de noiva, vestido do noivo, tudo pronto. Vestido do noivo, não. Roupa. Você ia ficar bonito de vestido de noivo. Não ia não, rapaz. O melhor amigo dele. E por 3 meses eu escutei ele chorando e uivando de madrugada. Não teve o que não aconteceu na nossa história. Mas depois Deus deu essa metade de gente aqui. Sabe o que eu quero dizer? Depois de cada desgraça, sempre tem o sol brilhando pela manhã e a bênção grande crescendo. Não importa quão grande tenha sido a batalha, maior é o Deus para nos dar vitória. E sabe o que eu quero dizer para você? Não desista da sua esposa. Não desista dos seus filhos. Não desista da sua família. Acredite e ore sempre. E quando você não vê absolutamente nada, continue orando. Quando tudo diz que não, continue profetizando a palavra. Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir.